Episódio número 2, tema verniz e antirreflexo. Esse é um tema extremamente importante dentro dos laboratórios de óticas. Verniz, antirrisco e o antirreflexo. Vamos apresentar as tendências do mercado, apresentar nossos equipamentos. Está no ar mais um Melo em Foco. Melo em Foco. Oi pessoal, eu sou a Juliana. Nós estamos aqui mais uma vez no Melo em Foco, no segundo episódio. E vai ser um episódio super legal, falando de verniz, antirrisco e antirreflexo. É um episódio técnico e tecnológico que muita gente tem dúvida no mercado. E a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Eu tô aqui com a Luana hoje. E aí, Lu, tudo bom? Tudo bem, Ju? Que gostoso, né? O segundo episódio, com muitos conteúdos. É um tema bem complicado, bem denso, né? Bastante. Mas eu vou me encarregar de fazer perguntas leigas para aquelas pessoas que estão chegando no mercado, conhecendo sobre o ramo, ou de repente querem entender mais sobre essa outra parte aí do ramo óptico. Então eu vou fazer perguntas assim, eu acredito que você vai fazer perguntas mais técnicas, né? Que eu conheço esse rapaz há muito tempo, ele tá aqui com a gente na Melo. Na volta, né? A segunda passagem dele aqui. 10 anos já, conhece tudo disso e é o Daniel. Daniel, se apresenta pra gente, fala um pouquinho da sua passagem aqui na Melo, o que você tem desenvolvido. Conta pra gente um pouquinho, Dani. Obrigado. E aí, Ju? E aí, Luana, tudo bem? Estamos aí para fazer esse podcast aí o melhor possível, né? Compartilhar as informações que a gente tem com tantos anos de mercado. Tô aí no mercado há 25 anos já trabalhando. Iniciei na Melo, inclusive, né? Lá nos anos 2000, 2001. E estamos aí até hoje na segunda passagem, como você falou, já há 10 anos de volta na Melo. Mas tive muita bagagem nessa parte toda que a gente vai falar hoje de verniz e antirreflexo no mercado. Legal, Dani. Vamos já começar, né? O tema, que é um tema que muita gente tem curiosidade, porque fica mais voltado para os laboratórios, e ele acaba impactando um pouco na ótica, né? Dani, me fala um pouco, o que é o verniz, que é o famoso antirrisco, e o que é o antirreflexo? Com certeza impacta na loja, porque o dia a dia da loja é pegar uma lente que tem antirreflexo e todo o antirreflexo também tem verniz, né? Então vamos entender um pouco de cada parte aí e vamos separar para o pessoal conseguir discernir melhor na hora que ele pegar uma lente e conseguir entender bem o que ele tá vendo ali, né? Vamos lá, verniz, na verdade, é o que está por cima da lente crua, né? A lente incolor, sem nada, em teoria, ela não deveria ter nem o verniz. E aí, quando você coloca a primeira camada de tratamento ou de proteção, seria o verniz antirrisco, né? Chama antirrisco, na verdade, porque ele protege a lente para não riscar. Não quer dizer que a lente não vai riscar, né? Porque ela só protege, não quer dizer que ela não vai riscar. Mas tudo bem, é isso daí que é a função dele, é proteger a lente, fazer uma camada por cima, inclusive além de proteger ele também dá mais transparência, então isso é muito importante. E o antirreflexo é o que vem por cima desse verniz, então para todo o antirreflexo tem que ter uma camada de verniz na lente, mas não toda a camada de verniz em si tem um antirreflexo em cima dela, então são coisas diferentes. Legal. Vamos falar um pouquinho mais do verniz mesmo, que eu acho que é o primeiro tema que a gente vai falar, né, Lu? Vamos por parte, né? Vamos por parte. É bastante informação, o tema é extenso. O tema é extenso, exatamente. Me fala assim, ó, a gente tem 2 tipos de verniz hoje, né? Exato. O dipping e o spin coat. Exatamente. Qual que é a diferença? Por que muda? Como que funciona isso? São vernizes completamente diferentes, desde a sua propriedade de fabricação, tá? De construção do verniz. O verniz do spin coat, que é um dos mais utilizados nos laboratórios para fazer uma aplicação rápida, um tratamento rápido na lente de proteção, ele é um verniz, geralmente os que usamos hoje em dia, sem solvente, né? Então é um verniz que não tem solvente na construção dele. Não precisa ser misturado com nenhum outro produto químico para poder dar a viscosidade correta para ele durante o processo. Ele é utilizado uma camada muito pequena na lente, como também o outro verniz também é utilizado, mas esse daí em si, por que chama spin coat? Porque ele joga um jato de verniz para cima, onde encosta na lente, que a lente vai estar girando e vai fazer com que esse espalhamento do verniz seja ali aplicado na lente, tá? O verniz vai ser aplicado na lente por espalhamento. Então ele joga o jato e espalha dessa forma. O Deep Coat é outro processo, né? Um equipamento muito maior, é um equipamento que tem aí pelo menos uns 4 ou 5 metros de comprimento, bem diferente dos de spin, que são bem menores. E ele fica dentro de um tanque e a lente mergulha dentro
do verniz e sai dali de dentro já com a camada aplicada dos dois lados. Enquanto o verniz do spin coat ele aplica só em uma face por vez. Qual face? Geralmente é indicado para a gente fazer na face interna, tá? Sim. Toda a máquina de spin coat foi feita para fazer a face interna da lente. Por que isso? Porque na verdade todos os blocos, quando você compra do fabricante, ele vem com a camada do verniz interno e externo de proteção, para quando você for fazer o processo a lente não risque. Certo? Então, quando você pega o bloco e faz a surfaçagem dessa lente, desse bloco, e dá o grau na lente, a parte interna que você fez o trabalho, ela ficou sem verniz. Então, o spin coat serve para você colocar aquela lente pronta ali e aplicar na parte que não tem o verniz em teoria. Tá? Hoje, muitas pessoas usam na parte interna e externa para fazer transparência, para colorir melhor, mas as máquinas são feitas sempre para aplicar na parte interna das lentes, todas as máquinas do mercado. Entendi. E aí, nesse processo de aplicação, assim, a gente ouve muitos clientes falando sobre bolha na lente. Nossa. Como é que funciona esse processo? Porque eu acho que é a reclamação mais recorrente. Esse, né? Eu acho que é o maior dilema do mercado, é uma lente que sai do verniz spin coat com bolha. O do deep coat acontece também, tá? Mas o do spin coat é muito comum você ver reclamação. Inclusive nas máquinas mais antigas, o pessoal tinha mania de pegar a lente que saiu lá do spin, olhar ela para ver se saiu bolha e aí põe no forno de cura para curar. E aí quais são os maiores problemas da bolha, né, que dá no verniz? O problema maior da bolha, vou falar para vocês que estão nos ouvindo, não é o verniz. O problema maior da bolha é o pré-tratamento. É o ambiente que ele está trabalhando, se tem poeira ou não tem poeira. A água, se realmente está deionizada, 100% deionizada e sem nenhuma partícula nela. A lavagem e a secagem da lente que é feita antes de aplicar a camada do verniz dentro do equipamento. Então, todos esses são os fatores que realmente causam a bolha no processo, né? E aquela máquina antiga que o cara pegava aqui a lente e olhava para ver se tinha bolha e botava no forno, nessa hora aqui, ele já deu uma bolha. Ele falava, nossa, deu bolha. Aí o verniz, o que ele fez por último? Colocou o verniz. Saiu daqui, não tinha nada, mas aí veio uma poeira, deu uma bolha. Ele vai lá, lava a lente. Então, esse processo, hoje em dia, praticamente não existe mais. As máquinas novas todas são com câmeras fechadas, onde a pessoa não olha mais a lente. Dani, a gente falou dessa questão da qualidade da água, né? No primeiro episódio do Melo em Foco, eu também falei um pouquinho sobre medir temperatura, qualidade da água também na coloração. E aí, na parte de verniz, a gente também tem que tomar cuidado com o pré, né? Me diz uma coisa, a gente pode misturar verniz da Melo? Se eu comprar um frasquinho da Melo e tiver outro verniz, como que eu tenho que fazer? Eu posso misturar? Não, o ideal é você utilizar sempre o mesmo verniz no equipamento, tá? Um verniz não se mistura com outro. Por exemplo, nós temos 2 tipos de vernizes aqui diferentes, são de fabricantes diferentes, que têm praticamente a mesma característica, mas eu não posso pegar isso daqui que está na minha máquina e misturar com esse outro, porque eles têm características químicas diferentes. E aí isso pode gerar uma contaminação de um com o outro, inclusive com outros fabricantes também, e por isso não é recomendado colocar um verniz junto com outro de forma alguma. Sempre limpar toda a máquina para depois colocar o novo verniz. A limpeza é feita com o quê? Com água mesmo? Não, a limpeza dos equipamentos são feitos. Retira todo o verniz fora, certo. Aí você retira o filtro que vai estar sujo com o verniz antigo, fecha o sistema só com as mangueiras e circula a acetona pura, não é acetona de fazer unha. Acetona pura, circula, porque ele vai tirar todo o residual do verniz. Depois disso, você abre todo o sistema, seca com ar comprimido ou exaustivamente até ficar 100% seco. Depois você coloca o novo filtro e aí o novo verniz. Esse processo de circular acetona é alguns minutos? Geralmente fazemos da seguinte forma, tá? O que a gente recomenda. Você vai pegar uma quantidade de acetona ali, uns 100 ml mais ou menos de acetona, que fica um tanto assim no reservatório, circula. Essa primeira passagem vai sair branca a acetona, porque ela vai tirar o verniz e vai misturar com ela. Abre o sistema, joga fora toda essa acetona velha, fecha o sistema, coloca a acetona de novo, gira de novo. Você vai fazer esse círculo até sair 100% só a acetona. Quando ela ficar transparente ali no jato, é que ela está limpa. E aí você retira a acetona toda fora e faz o processo de secagem antes de fazer o novo verniz. Um passo a passo, né? Dá para poder voltar aí a essa captação, essa explicação que você fez e a pessoa ir fazendo esse processo, acompanhando, ajuda muito. Tranquilamente. O que mais importa, na verdade, nesse processo, depois de tudo, é que ele deixe tudo muito bem seco.
Só isso. Não é difícil fazer troca de verniz, não é um mistério, né? Quando você faz a troca do verniz também, não é um problema eu vou trocar o verniz, eu tenho medo de trocar o verniz porque vai dar bolha. Não vai dar bolha porque você vai trocar o verniz. O que pode dar bolha é porque você não limpou bem o sistema ou porque você tem uma outra condição, como a gente falou anteriormente aí, como água, ambiente, alguma coisa assim que não está bem ajustado. Sim. Então, na verdade, esse é o processo da bolha. O trocar o verniz é simples como a gente está falando aqui. É simplesmente tira, passa acetona, 1, 2, 3 vezes até ela ficar 100% transparente, retira tudo, seca exaustivamente e depois de secar exaustivamente você monta de novo o sistema com o filtro novo. Importante, o filtro tem uma posição correta. Essa seta aqui é a coisa mais importante que tem no processo da troca. Muitas vezes o verniz está passando aqui e a pessoa coloca o filtro aqui. E aí o que acontece no processo? Ele não filtra corretamente. Né? Os dois lados são parecidos. Muito parecidos os dois lados, mas tem uma diferença que a gente às vezes não percebe. Se você olhar esse lado aqui, ó, é reto e esse não é. Olha aqui, ó, não sei se dá para focalizar aqui, ó. Um lado do filtro, que é o lado de baixo, que está aqui na minha parte esquerda, ele é reta. E esse outro lado aqui, ó, ele tem um chanfro. Certo. Esse chanfro serve justamente para quê? Para com que o filtro fique nessa posição virada para cima, que é onde o verniz vai estar passando aqui para chegar no bico, e facilite para com que as bolhas de ar venham para essa parte daqui, ó, de fazer o respiro aqui, ó. Então você faz a sangria das bolhas de ar, porque as bolhas já vão vindo para esse chanfro aqui para a parte de fora. Olha, curioso isso, é uma informação que então isso é super importante. A maioria não tem. Às vezes a pessoa acaba fazendo isso há anos e nunca percebeu isso, aí coloca o filtro ao contrário, aí faz a sangria, vê que não sai a bolha, mas por quê? Primeiro, tá passando no sentido errado, depois aqui essa parte toda é reta, então eu sempre vê que o filtro tem um chanfro e esse chanfro tem um sentido, é para levar as bolhas de ar para cá e não deixar que ela fique subindo lá para a máquina. Sim, perfeito. Tá? Perfeito, Dani. E agora vamos falar um pouquinho da aplicação do verniz. Tem uma espessura de camada, como que funciona a aplicação nesse sentido? Então, uma aplicação ela é feita com o jato, né? E a lente girando. No momento que o jato encosta na lente e ela começa a girar, por inteiro o verniz vai se espalhar naquela lente. Ela dura mais ou menos uns 3 segundos, 2 segundos o tempo de jato aplicando na lente. Então, jogou 1, 2 segundos, ele para de aplicar na lente. A lente vai ficar girando numa velocidade mais ou menos de 400 a 500 RPMs. Tá? Depois desse processo de aplicação de 2 segundos, 3 do jato, ele para de aplicar. E a lente continua lá dentro, só que ela aumenta a rotação para 2.000 RPMs. Entre 1.800 e 2.100, mais ou menos, a gente faz esse controle. E aí, isso faz com que eu faça o espalhamento dessa camada grossa que está ali no verniz. E aí, ele vai gerar uma camada fina, que mais ou menos, nos vernizes que nós trabalhamos, ele fica entre 3 e 8 microns, tá? De espessura. É uma camada bem fina, praticamente é irrisório, imperceptível a olho nu. Aí tem que ter um equipamento para a gente fazer a medição, que se chama espectrofotômetro. Depois da lente curada e tratada lá no processo final, a gente coloca no espectrofotômetro para ver se a espessura da camada está ideal. Entendi. Tá? Quase um trava-língua, né? Espectrofotômetro. Espectrofotômetro, exato. Travou. Travei. E Dani, em relação à concorrência, né? O que a gente vê mais no mercado em relação aos nossos vernizes, o ProCoat e o Crystal Coat, em relação à concorrência de mercado? O que você sente estando lá dentro do laboratório? A gente sempre fala assim, o que é um verniz confiável, né? Um verniz confiável é um verniz estável. O que seria um verniz estável para quem está nos assistindo a entender? É assim, eu vou comprar esse verniz hoje e daqui a 3, 4, 5 anos eu vou comprar esse mesmo verniz, ele tem que estar igual. Por quê? Porque eu vou ter aquela calibração na minha máquina e eu vou ter aquela condição já preparada em todo o meu processo de coloração, de antirreflexo, que veio pós-verniz, que eu preciso estar controlado. Eu tenho aquela receita pronta, então não posso com que essa camada saia da posição. Isso é estabilidade, tá? Então, o que muito importa para se um verniz é bom ou não é bom é a estabilidade que ele tem. Então, eu tenho que comprar os vernizes e eu tenho que saber que os vernizes são estáveis. E como é que eu sei que ele é estável? Eu tenho que procurar um fabricante que tem nome no mercado. Assim eu sei que ele é estável. Se eu pego qualquer lugar que faz verniz, uma hora ele compra um químico de um lugar, outra hora ele compra um químico de outro lugar, outra hora ele compra um produto de um lugar. E aí quando ele fabrica o verniz, cada hora ele tem um verniz diferente. Então isso é importante. Por isso é importante trabalhar com vernizes que são de renome. Por exemplo, hoje nós temos a SDC, que é uma das principais empresas de vernizes do mundo, de polímeros do mundo.
A SDC é uma empresa que é ligada a outras empresas que é da Mitsui Chemicals, aí são empresas de renome no mercado, e a gente sabe que eles fazem produtos de extrema qualidade e estáveis, porque eles compram produtos que são sempre dos mesmos fornecedores e têm as mesmas características químicas. Perfeito. A Cobur também, né? A Cobur também. O verniz da Cobur, inclusive, ele é fabricado pela SDC. A SDC que fabrica o verniz para a Cobur. Inclusive, a SDC também fabrica os vernizes para o Dipping. O Deep Coat também. A maioria dos vernizes que são trabalhados no mercado são fabricados pela SDC. Que legal. Uma empresa grande, confiável, né? Muito grande e muito né, completa. Você ter falado sobre essa parte de ser algo confiável, de ter essa estabilidade, porque às vezes o cliente ele acaba não tendo essa noção e aí entra na contaminação, certo? E acaba contaminando. Na verdade, o que acontece? Quando ele compra... muita gente tem a mania de querer comprar mais barato, né? Principalmente no Brasil, que a gente busca sempre custos menores, porque a gente vende lentes que são baratas no mercado, e isso tudo gera uma cadeia de custos menores no ramo, tá? Então, o que acontece? Às vezes o cara tem lá um laboratório, e ele vai lá nos Estados Unidos e acha um frasquinho marronzinho igual esse daqui, e traz na mala. Porque ele pagou $100 a menos no frasco, ele traz um monte na mala. Só que não é o fabricante que faz, só o frasco que é igual. Aí você vai olhar o fabricante, ele não conhece nem o fabricante que está fazendo isso daqui. E aí, o que acontece com isso? Ele não tem estabilidade. Ele vai botar na máquina dele, que está calibrada para trabalhar com os vernizes de marca conhecida, de renome, como as nossas, e aí ele vai ter uma instabilidade no processo dele. Vai ter uma camada muito mais grossa. Quando ele for aplicar o antirreflexo dele, vai descascar tudo. Ou depois de pouco tempo de uso da lente só com antirrisco, ela vai descascar também. Quando ele for cortar na facetadora, também pode descascar. Então esse é o problema dele comprar vernizes que não são de qualidade. Né? Esse é o maior problema do negócio hoje. Eu fui fazendo algumas conexões aqui, e aí quando você falou até sobre, aqui no Brasil busca uma questão de preço, tudo, acho que tem um comportamento também do brasileiro em relação à estética, né? Trazendo aí para um exemplo do nosso dia mesmo de uso, um objeto de uso pessoal, que é o celular, cada vez mais a gente quer algo mais potente em bateria, uma câmera melhor, tal, e cada vez mais leve, mais slim, com designer, tudo. Cada vez a gente cobra mais isso, né? Aí, trazendo isso para o antirreflexo, é uma questão só de estética, porque eu entendo que o antirreflexo, ele tem a função principal, em relação a não refletir a luz. Exato. Então, ele foi criado para isso, tem outros benefícios. Como funciona, né? Porque, às vezes, a pessoa acaba criando isso. Não, eu quero porque é uma questão estética, né? Porque acaba dando esse impacto, né? O pessoal procura muito o antirreflexo hoje, até porque todo mundo usa. Né? Começa aí o negócio. Mas o antirreflexo, ele existe, não é só por estética. É muito mais do que isso. É qualidade visual. O antirreflexo, o que ele faz? Como o nome diz, ele tira o reflexo. O reflexo da onde? O reflexo da luz. Então, quando você tem uma lente sem antirreflexo, até a imagem ilustra um pouco disso daqui, ela fica exatamente isso. Ela reflete a luz e faz como se fosse uma camada que você não consegue enxergar direito o olho da pessoa. E o antirreflexo, o que ele faz? Ele tira esse reflexo, fazendo com que dê mais transparência na lente. Então, não só a pessoa que está olhando para você enxerga melhor você, porque ela não vê aquela parede espelhada na sua frente, mas como você enxerga melhor o outro lado da lente também. Porque o que é a lente? A lente é um meio que está na frente do seu olho do que você está enxergando. É um filtro, tá? Vamos dizer que ela é um filtro, a lente. Se ela não tem transparência, dependendo do índice de refração da lente, ela pode ter mais ou menos transparência. Então, uma lente que tem um índice de refração menor e uma que tem um índice de refração melhor, a transparência dela é diferente. Tá? E o antirreflexo serve para quê? Para melhorar essa transparência principalmente do usuário, não é da estética. De quem está enxergando para o que ele está enxergando. O antirreflexo ele faz isso, ele dá transparência. Então, o antirrisco ele também faz isso. A gente fez até uns testes, né? Na Abiótica, agora desse ano, a Expo Ótica desse ano, a gente fez os testes nas lentes e pegamos uma lente sem verniz, sem tratamento nenhum, crua, CR39, e colocamos uma outra lente do lado com verniz, inclusive o que a gente estava usando aqui eram os nossos vernizes aqui da SDC da Cobur, e aí você coloca ele num fundo e você vê a transparência que tem na lente com verniz
perto da que não tem verniz é absurda. No mínimo, uns 50% de diferença. É verdade. Né? E aí, se você colocar ainda o antirreflexo em cima desse verniz, você tem mais ainda transparência nessa lente. Então, a estética é uma coisa hoje que fica até um pouco para trás, perto do benefício visual que ela dá para quem está usando a lente com antirreflexo. Então, é super importante hoje você usar a lente com antirreflexo. Tem muitos outros benefícios, muitos outros. E às vezes as pessoas falam, não quero lente com antirreflexo porque ela risca. Ela não risca porque ela tem antirreflexo, ela risca porque a pessoa não sabe limpar direito a lente dela. E por isso que ela acaba riscando, porque as lentes, o antirreflexo nada mais é do que uma camada de vidro em cima da lente. Um vidro, né, em formato de pó que faz essa camada. Então, assim, pensando nisso... você tem uma camada de verniz em cima da lente que protege para não riscar, mais uma camada de vidro em cima da lente que protege para não riscar, e aí você consegue riscar a lente. Tem alguma coisa que não tá legal aí. Esse hábito de limpar na roupa. Limpa na roupa, limpa em qualquer lugar, pega ali. Não, eu só limpo com paninho. Aí você vê o cara fazendo assim. Como assim, cara? Não pode. Outra coisa também que é importante, a gente às vezes não se dá conta. Como guardar o óculos na caixinha? Isso é super importante, as pessoas não se dão conta. Ele acha que só porque ele pôs na caixinha, o óculos vai estar protegido. E não tá. Você sempre tem que guardar ele enrolado no paninho de microfibra, no mínimo. Por quê? O óculos na caixinha e você fazendo um atrito ele dentro da mochila, no carro, em qualquer lugar, ele fica assim, ó. Quando você pegar bem a parte do meio onde você enxerga, que é a parte mais curvada da lente, tá toda arriscada. Então, lembra sempre aí para os seus clientes de colocar o óculos guardado na caixinha, enrolado no paninho da microfibra. Vai acabar o problema de lente riscada na caixinha. Legal. Ô Dani, em relação aos benefícios do antirreflexo, vamos colocar assim... de repente, mais questões em relação a todos esses benefícios para a gente poder tirar um pouco, que você falou assim, a estética, na verdade, ela fica tem muitas outras questões além disso, né? Os benefícios do antirreflexo, né? Como a gente estava falando há pouco, um deles é justamente a eliminação dos reflexos, né? Como o nome já diz, né? É fácil você entender, mas como que é isso? Tira aquele espelhamento que fica quando a luz bate na sua lente e aí ele faz uma transparência maior aí da sua lente e de quem está olhando também para o outro lado, de quem está olhando para frente, tá? Aí a gente tem redução de fadiga visual. Justamente o que ele faz? Ele filtra, como ele filtra a luz, né? Ele reduz também a luz que chega dentro do seu olho. Então ele reduz a fadiga, evita cansaço, dor de cabeça. Para quem trabalha em telas, tem a proteção de luz azul, que também é um tipo de tratamento que é feito no antirreflexo para poder ajudar a fadiga, o cansaço que você tem durante da tela, porque a emissão de luz azul ela cansa demais também a visão. Então tudo isso daí faz parte do processo dos benefícios do antirreflexo, né? Toda camada de antirreflexo ele tem uma camada antistática, né? Que é justamente para evitar com que fique o pó acumulado, a poeira acumulada, e quando você vai limpar ele fica ali riscando a lente. Então ele já tem essa camada aplicada junto lá com todo o processo que eles fazem nas receitas das lentes. Faz com que a lente fique mais transparente, porque ele faz ali o filtro de luz, né? Depois a gente pode explicar um pouco mais até como é que funciona esse filtro de luz, que a gente está falando bastante. Eu acho que era até interessante depois a gente parar e falar sobre isso. Mas ele faz também esse filtro da luz, então por isso ele deixa as lentes mais transparentes e com uma qualidade melhor visual. Evitar o risco, como a gente falou ali, ó, talvez numa parte ali mais atrás, que é a lente... já vem com uma camada anti-risco, que é para evitar o risco, e em cima uma camada de antirreflexo, que é pó de vidro em cima daquele tratamento. Então são 2 tratamentos, na verdade, com várias camadas, múltiplas camadas, que vão fazer a proteção disso. Então, o risco da lente com antirreflexo é causado com excessivos, potencializando o risco, excessivas limpezas com pó, com sujeira, ou em ambientes que não são adequados, como uma caixinha de óculos que tem uma proteção, mas não é adequada para poder exatamente ajudar na proteção, excessivos para conseguir fazer. Toda lente de antirreflexo, quando ela sai do processo, né, do antirreflexo, ela passa por testes, e os laboratórios eles fazem testes em todas as calotas, eles põem uma lente de teste, ou pelo menos
Em algumas calotas durante o dia ele põe uma lente teste, e essa lente teste ele faz todo o processo final. Depois ele faz teste de abrasão, ele pega a lente, coloca num equipamento que tem uma ponta que é como se fosse uma esponja de aço, tá? E aí aquela esponja de aço fica riscando ali durante tantos minutos para poder garantir que aquele tratamento que ele está fazendo passa naquele teste de risco de esponja. Então você imagina, se passa a esponja de aço e não risca a lente, imagina como é que a gente consegue fazer isso só com um paninho ou com uma camiseta. Então é muito tempo de atrito para conseguir riscar a lente. Passa por um processo... um teste hard mesmo, é um teste hard, e é justamente para isso. Então ele tem... quando termina esse teste da abrasão, que chama teste de abrasão, ele analisa no microscópio e vê qual é a profundidade do risco que tem naquela lente. E se tiver fora, ele tem que rejeitar toda aquela calota. Então isso é um processo de antirreflexo controlado, com qualidade controlada. Então quando a lente chega na loja lá, chega no cliente final, ela passou por todos os processos, quando é feito, claro, num laboratório de renome, né? Um laboratório de qualidade. Ela passa por todos os processos de teste de qualidade. Inclusive também o teste de água quente com sal. Ele põe uma concentração de sal dentro de 1 litro de água e ela faz um teste a 60 graus ou até 80 graus, dependendo do laboratório, eles fazem até 80 graus e a lente fica lá durante tantos minutos e quando ela sai, ela não pode estar estragada, ela não pode estar opaca, ela tem que estar 100% tranquila ali, como se tivesse saído da máquina. Esse benefício de camada hidrofóbica e oleofóbica eu não conhecia. Esse foi uma surpresa. Isso é muito importante, na verdade, porque o hidrofóbico, o oleofóbico, né, ele serve justamente para quê? Para que ele faça a repelência da poeira e da água. É genial. E o que ele faz? Ele faz com que a parte de aderência que tem em cima da lente, ao invés da gota ficar uma gota mais comprida, ele faz com que a gota fique mais curta. Então, a parte de aderência da gota, ela fica, vamos dizer assim, uma parte mais leiga. Se vamos falar de uma parte mais fácil para todo mundo entender. A gota fica mais arredondada em cima da lente e não tão espalhada. Mais ou menos seria isso daí, tá? Então, por isso que ele consegue repelir mais. Isso é um tratamento químico que é feito na último processo. É processo que fazem em estofados, né? Mais ou menos isso, que aí quando pega ali, escorre lá a água, Coca-Cola. É exatamente isso daí. É parecido com esse processo. Ali é um processo químico mais... focado na parte do material ali, e o da lente é exatamente o processo químico que vai em cima da última camada do antirreflexo. Inclusive, essa pastilhinha que a gente tem para fazer isso daqui. Na Melo a gente vende também isso. Bom, então, Dani, aí uma dúvida, né? Para antirreflexo, o que a gente consegue comprar na Melo? Nós temos hoje os produtos para o antirreflexo, exatamente, todos os que precisam para fazer uma receita de antirreflexo, tá? Nós temos os minerais, que são esses produtos que nós temos aqui, tá? Nós temos as pastilhas, que são esses produtos que nós temos aqui, tá? Temos pastilha hidrofóbica, temos super hidrofóbica, de altíssima qualidade, inclusive, porque nós estamos falando que são todos os minerais, todos os produtos que a gente trabalha são da marca Kotec. A Kotec é uma empresa alemã, isso que eu ia perguntar, especialista em fazer produtos e insumos para antirreflexo. E não é só para antirreflexo de lente. Na verdade, o mercado óptico, ele se adapta ao que já existe no mercado normal. Então, na verdade, eles fazem todos esses produtos aqui para aplicar em telas de celular, em vidros de carro, em faróis de carro, espelhos de satélite. Então, eles fabricam esses produtos para fazer tudo isso. Na verdade, o mercado óptico pegou isso daqui e utilizou. Nicho, né? Utilizou, exatamente. Sim. Mas ele não fabricou isso para o mercado óptico. Então, é uma tecnologia absurda, né? Absurda. Porque você está falando de satélite. Espelho de satélite. E eu estou colocando isso no óculos. Exato, no óculos. Utilizando e aí é que está, né? Todo o valor agregado do negócio, sim, que não é uma coisa simples, né? Pensando que, assim, esses produtos aqui têm um valor, a máquina que faz isso tudo aqui funcionar tem um valor, a lente tem um valor, a máquina que faz a dioptria da lente tem um valor, tudo tem um valor. E tem as pessoas que também têm um valor, que fazem tudo isso acontecer para estar na frente do seu rosto. Olha, e você enxergando, né? De vendas, hein, gente? Tudo isso tem muito valor. Com muitos benefícios, com muitas outras coisas por trás, né? Sim, sim. E é uma coisa grandiosíssima, né? Que quando a pessoa pega o óculos na loja e coloca no rosto, ela não tem noção de tudo isso que acontece antes de chegar lá nela. Né?
Eu acho até que, nesse sentido, é importante estar aqui hoje, porque isso vai atingir também os consumidores que vão ver essas informações que eles não sabem. Com certeza. Às vezes demora um pouco o óculos, mas olha o tanto de processos que o óculos passa para poder chegar em perfeitas condições lá para o cliente final. Com certeza. Vamos falar assim, minimamente, do momento que a pessoa pega um bloco lá no estoque do laboratório para fazer a lente, até a lente terminar e ir para a loja, minimamente ele vai demorar uns 3 dias. Porque só o processo do verniz e do AR, ele vai demorar pelo menos umas 8 horas para serem feitos aí, no mínimo. Então vamos falar que a gente tem um dia de trabalho aí, e aí mais um dia para você poder fazer a dioptria da lente, surfaçar a lente, fazer toda a parte lá, mais o tempo do processo em si por um todo, mais um dia no minimamente 3 dias. Se ele pegar lá e colocar com prioridade máxima, vai chegar lá no final no cliente. Tem lentes mais complexas, tem graus muito altos, dioptrias muito altas. Exato. Então, isso era uma lente simples. Né? Vamos falar isso que era uma lente simples, né? Tem todo o processo da surfaçagem que a gente não pode deixar de falar também, que também é um processo complexo também, né? São equipamentos de altíssima tecnologia para conseguir fazer tudo o que ele faz ali e gerar uma dioptria numa lente que não tem grau. São muitas etapas, né? E muitas camadas nisso também. Até a parte estética, ela acaba entrando, né, com a tecnologia e deixando isso cada vez mais minimamente ali delicado, né? Sim. Você quer frisar um pouco sobre essa parte das camadas para a gente poder entender melhor? Eu acho que é importante isso porque isso é uma coisa que o mercado fala muito. O meu antirreflexo tem 7 camadas. O outro tem 10, o outro tem 15, o outro tem... Gente, o que importa, na verdade, não é a quantidade de camadas. O que é a quantidade de camadas? É assim, eu tenho esse material de mineral que eu vou fazer uma camada que eu vou queimar. Como é que funciona, na verdade, uma máquina de antirreflexo, né? Ela é uma câmara fechada. Você coloca as lentes lá em cima do domo, que é onde a gente coloca as lentes lá em cima, como se fosse chama do berço, de onde coloca as lentes. E aí você fecha a máquina e aí você... coloca esses minerais lá nas posições dele, de acordo com a receita que você vai fazer, e a máquina vai queimar esses minerais. Então, o que são as camadas? As camadas são exatamente a queima desses minerais durante tanto tempo, durante qual potência que foi programado para fazer, e aí ele vai gerar uma camada. Então, ele queimou esse mineral, e aí ele vai gerar uma camada. Ele queimou outro mineral, ele vai gerar uma segunda camada. Ele queimou, e assim ele vai gerando as camadas. O que protege a lente não é a quantidade de camadas. Não. O que protege a lente é a qualidade do verniz que está por baixo desse antirreflexo, que vai fazer uma base para que tudo isso que for queimado consiga grudar nele com qualidade. É isso que protege a lente. Tá? E o pessoal fala, não, porque meu reflexo tem 15 camadas, protege mais do que o outro que tem 7. Não necessariamente. Ele tem mais camadas de mineral por cima, então ele pode... proteger mais, mas ele também pode não, porque quando você começa a colocar uma camada por cima da outra, chega uma hora que a base, que é o verniz que está lá embaixo, que é o que segura tudo aquilo nele, ele não tem mais efeito. Então você está colocando uma camada de vidro por cima de uma outra camada de vidro, então fica mais fácil de descascar. Então isso tudo depende só da receita que o cara tem, do laboratório tem, ou da fábrica de lentes tem, para poder garantir que aquele antirreflexo tenha durabilidade de 1 ano, durabilidade de 2 anos, de 3 anos. É isso que vai fazer a garantia. E da qualidade dos minerais também, né? Qualidade dos minerais, com certeza, tá? Qualidade dos minerais e vai fazer muita diferença. Qualidade do equipamento. O equipamento tem que estar, claro, com a preventiva em dia, porque tudo isso daqui é feito, vamos dizer assim, os minerais são feitos por queima de canhão de íons e de elétrons. É uma coisa super assim, não é um foguinho que o cara acende o isqueiro lá e queima. Não, gente, isso daqui... Eu fico me perguntando quem pensou isso a primeira vez. Para queimar um mineral, chega a 1000 e 1000 graus de potência para conseguir queimar uma pedra dessa que é um mineral, é um pedaço de pedra. Exato. É um pedaço de pedra, vamos dizer assim. Eu fico pensando, quem pensou isso a primeira vez? Vão queimar, exatamente, vão queimar os minerais para fazer o antirreflexo. Não, e aí pensa assim, isso é uma coisa pensa dentro da máquina de antirreflexo, como é que eu queimo o mineral e ele chega na lente? Também é um outro processo. A máquina, ela tem uma bomba de vácuo, então na verdade ela gera uma camada de vácuo dentro da máquina, onde tem ausência nenhuma de gravidade de ar, e aí quando queima o mineral, ele fica suspenso, como se fosse no espaço. Ele cria um ambiente espacial dentro da máquina. Então ele fica suspenso. E toda essa suspensão fica pegando na lente. E aí depois chega um outro canhão de elétrons para poder grudar isso tudo na lente. Caramba,
Isso é uma loucura. Ele faz com que gere uma camada negativa com uma camada positiva, que faz grudar um no outro. É muita tecnologia. Muita tecnologia. São muitas questões de que a gente vai entendendo sobre as etapas, né, de erros nesse processo, né? Então, escolher fornecedores confiáveis de renome. Sim. Tem essa questão de ambiente, de processos ali delicados no dia a dia mesmo. Mas assim, entre o verniz e o antirreflexo, você consegue dar exemplos dos principais erros que a gente pode ter em relação ao dia a dia mesmo? Olha, o que a gente poderia falar de erros nesse processo? O que acontece mais assim, geralmente nos laboratórios maiores, eles já têm tudo super controlado, tá? Nos menores, eles ainda estão se adequando aos processos, né? Geralmente quando o cara instala antirreflexo ou começa a fazer um tratamento anti-risco por spin coat, ele não coloca os equipamentos num lugar adequado ou não tem uma sala adequada para isso. Para se fazer um spin coat, por exemplo, sempre a gente recomenda que as máquinas fiquem num ambiente fechado, ar e temperatura controlada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quer dizer, você não pode tirar aquela condição daquela sala. Colocou a máquina para trabalhar, pôs o verniz dentro da máquina, ela tem que estar na condição de entre 23 graus, mais ou menos, entre 19 e 23 graus a temperatura da sala e umidade máxima de 50%. No momento que você não tem isso, o que acontece? O verniz, ele é tintável. Como é que ele pega tinta para poder ele ser tintável e fazer a coloração na lente? Ele adquire água, ele tem capacidade de adquirir água. Então, se você tem um lugar onde tem muita umidade, o verniz que está dentro da máquina começa a adquirir água para ele. E aí ele fica viscoso, aí ele fica grossão, aí ele já não consegue subir direito. E aí quando ele sobe, ele pega na lente, ele faz uma camada em vez de 3 a 8 microns, ele faz uma camada de 15 microns. Só que aí essa camada, quando vai lá na lâmpada, que está programada para curar aquela camada menor, ele não cura. E aí quando vai fazer outro processo, ele acaba ficando descascando, ele descasca com pouco tempo, ele descasca na hora da facetadora, então todo esse processo, os maiores erros na verdade são esses. Não ter as coisas controladas corretamente. Ambiente, que é a umidade e temperatura, água deionizada ao extremo, a água tem que ser limpa ao extremo, e, inclusive a gente recomenda a osmose reversa porque sai água 100% sem mineral nenhum, é o melhor processo que existe, então sempre a osmose reversa para fazer o trabalho. Então os maiores erros, não ter as condições que a gente recomenda, esses são os maiores erros, infelizmente. Então nos laboratórios maiores você chega, tá tudo já pronto, porque ele já tem um AR, ele já é obrigado a ter essa qualidade lá para ele. Nos menores que não tem um AR, quando a gente vai colocar uma máquina de spin coat lá, porque é a primeira máquina que o laboratório compra para fazer tratamento, ele acha que o tratamento tem que ficar dentro da surfaçagem. Exatamente. E é o maior erro isso, porque quanto pó tem na surfaçagem? Às vezes acaba se preocupando com os processos em si e o ambiente importa muito. Muito mais. Nesse caso. Exato, muito mais. Então é uma autoavaliação no geral, né? Exato. E a gente vê muitos laboratórios pequenos que tem a máquina do spin coat dentro do próprio surfaçagem. E a gente tem um monte de problema. E a gente sempre fala o que a gente sempre recomenda. Você tem que ter uma sala fechada, com o ambiente controlado. Ah, mas eu vou embora e desligo o ar do laboratório inteiro. Não pode. Ah, mas eu sempre fiz isso. Então, a partir de agora, você não pode mais. Aí, essa é uma questão que nós, como técnicos, estamos no laboratório, que sempre a gente tem que chegar lá com o dono da empresa, conversar com ele e falar, olha, você precisa ter o ambiente controlado. Se não, você vai perder o valor disso daqui que você está pagando, que não é barato, a cada 1 mês, 2 meses. Aí você escolhe. Vai economizar na conta. É melhor você deixar o seu ar ligado ou você gastar isso daqui a cada 2 meses? Exato. Aí o cara já começa a entender, não, peraí, isso daqui é caro, eu sei que ele não custa barato. Exato. Então eu vou pensar, aí o cara já compra um ar-condicionado melhor, entendeu? Sim. Aproveitando que você falou da parte de cura UV, fala um pouco sobre isso, temperatura, como é que funciona isso? A cura dos vernizes de spin coat, né? Todas são feitas pelo raio ultravioleta. Cura UV, na verdade, mais é do que o raio ultravioleta. É o mesmo raio ultravioleta do sol, só que a gente é gerado por uma lâmpada, ele tem uma potência correta, ele emite uma radiação correta para conseguir curar aquela camada na espessura que a gente está programando correta também. Aquela camada não pode ser maior e também não pode ser menor
né? Então, por isso que a gente faz todo o controle correto ali. Então, a Curo V, ela tem um tempo de exposição, a lente com o verniz, ela tem um tempo de exposição, né, nessa luz, que faz com que seja ativado lá todas as células para poder ficar 100% curada. Uma coisa importante também de falar é que a lente não está pronta, curada 100% quando ela sai da máquina. Ela só está pronta para você manusear ela. Você não pode fazer nenhum processo nela quando ela sai da máquina. Porque a Curo V, ela continua sendo ativada por mais 2 horas após sair da máquina. Então, para fazer qualquer processo, depois de fazer o verniz, né, de spin coat, ele sai da máquina, você tem que esperar no mínimo de 40 minutos a 1 hora. Para fazer qualquer processo. Cortar ela na facetadora, colocar a coloração, fazer antirreflexo melhor 2 horas depois. Entendi. Porque a potência e o calor que gera na máquina é muito grande. Entendi. É curioso isso, né? Porque realmente leva muito tempo o processo como um todo. Só de espera, depois de ter passado a máquina, são pelo menos 2 horas. Exatamente. Para que fique perfeito o antirrisco. Exatamente. Isso nós estamos falando desse verniz de spin coat, que é o mais rápido que tem no processo. Porque Sim. O verniz do dipping coat, depois que ele sai da máquina do dipping, a lente praticamente não pode ser manuseada de forma alguma e ela vai ainda para um forno que demora mais 4 horas de processo de forno. Aí é uma cura térmica, não é uma cura por UV. Perfeito. A cura por UV é feita somente no spin coat. Perfeito. E aproveitando, né, a gente tem aqui os 2 vernizes, o Pro Coat e o Crystal Coat, que a Melo trabalha já há algum tempo. Me fala um pouco sobre eles, quantas superfícies fazem, como é que funciona, me fala um pouco. Vamos lá. Os vernizes, eles são de altíssima qualidade, fabricados toda pela fábrica da SDC, tanto um quanto o outro, né? Utilizamos eles, geralmente o verniz da SDC, esse potinho branco nas máquinas que não são da Cobur, e o verniz do potinho marrom que é da Cobur, nas máquinas da Cobur. Os 2 potes nossos, eles fabricam... Tem uma produtividade mais ou menos em média de 2.000 superfícies, podendo chegar a ter umas 2.300, como a gente já fez alguns testes em clientes. E o pessoal às vezes me pergunta quantos ml tem, mas assim, o que eu quero falar assim... Gente, o ml não importa, importa quantas superfícies ele faz. Se eu tiver 1 ml e fizer 5.000 superfícies, meu Deus, que ótimo! Né? O que importa é que a espessura da camada esteja dentro daquilo controlado, que é o que a gente está estimando ali entre 3 e 8 microns, e que ele faça a produtividade de umas 2.000 superfícies ali, que é o estimado também pelo fabricante. E eles são tintáveis, né, os 2? Os 2 são tintáveis. Nós trabalhamos com vernizes tintáveis, que também podem ser feitos antirreflexo, também são bons para adesão. São compatíveis com todos os antirreflexos do Compatíveis mercado? Com todos os antirreflexos, sim. Você pode colocar a camada de antirreflexo tranquilamente em cima dele, que ele vai segurar bem. Ele é uma boa base para o antirreflexo também. E são tintáveis de uma qualidade muito boa. A gente teve um cliente, inclusive, que ele pegou uma máquina nova, né? E a gente colocou há pouco tempo aí. Primeiro teste que ele fez quando saiu da máquina lente foi: faz aquelas 2 colorações que a gente não consegue fazer de jeito nenhum. Que ele demorava dias, às vezes, para fazer. Porque tem uma questão importante que a gente precisa falar, né, sobre coloração e verniz. É o seguinte: os vernizes, eles têm uma adesão na lente e ele tem um limite máximo que ele pode ficar dentro daquela cuba de coloração. A cuba de coloração, ela trabalha entre 93 e 96 graus. Isso é importante também o cliente controlar, né? E o verniz, ele está ali preparado para ficar dentro dessa temperatura mais ou menos uns, no máximo, 20 minutos, 25 minutos no máximo, tá? Após isso, ele pode começar a ter problemas. Pode ter manchas, ele pode dar descascamento e tudo mais. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma coloração de cor extrema, escura, e ele deixa lá 1 hora, 2 horas dentro. Quando tira, a gente está toda estragada. Então, sempre lembrar que o verniz, ele tem a camada específica, né, entre os 3 e 8 microns, e ele vai conseguir fazer aquela tonalidade em mais ou menos 18 minutos no máximo, tá? Entre 18 e 20 ele consegue fazer. Passou disso e não chegou na tonalidade que ele deveria, que a gente fala que o tom mais escuro é um tom 3 aí de cinza e de black, passou disso, não adianta você deixar ele lá 1 hora, 2 horas, que ele não vai
conseguir chegar onde você quer. Sim. Ele tá com alguma questão no verniz que não tá chegando. Ou na coloração, alguma coisa da mistura química que não tá chegando na tonalidade. Então é importante sempre frisar isso, porque às vezes as pessoas deixam lá achando que, se eu deixar mais tempo vai colorir mais. Não, não é assim. Ele não vai colorir mais, ele vai estragar toda a sua lente. O pessoal esquece, acho que o verniz é uma camada que tá em volta da lente. Sim. E ela vai, não é derreter a palavra certa, mas ela vai acabar causando esse tipo de coisa. E a parte do tintável, a gente falou bastante disso na semana passada, não vai chegar nas cores extremas, né? Só vai chegar mesmo se for uma lente mais simples como um CR, talvez sem verniz, que você deixe muito tempo. Sim. Agora, policarbonato não tem o que fazer, tem que aplicar o verniz, porque não pega a tinta, não tem o que fazer. Exato. E aí tem um limite de cor para poder chegar no resultado. Exato. E geralmente a gente fala que até um tom 3 ele chega. Os tons darks no policarbonato de forma alguma. E agora as lentes 1.56 estão aplicando também verniz, porque não pegam coloração, isso já era normal. Sim. E as lentes CRs que eu tô vendo hoje em dia nos laboratórios estão vindo misturadas. Não é mais só o CR 1.49 puro, ele tá vindo misturado e elas não pegam mais coloração também. Entendi. Então, estão tendo que aplicar verniz, Pra inclusive poder nas lentes pintar a CR, lente. para poder fazer coloração. Então, é mais um mercado aí que a gente consegue trabalhar com os vernizes. Legal. Bom, Dani, acho que quanto aos vernizes, bastante informação, né? A gente tem uma linha bem completa de verniz. E, Dani, falando uma curiosidade, né? Eu preciso aplicar o verniz no policarbonato, né? Não tem como ficar sem. Obrigatório policarbonato alto índice. Trivex obrigatório também, porque risca também com facilidade dessas lentes todas. Realmente só o CR que é uma lente que você pode tirar e deixar sem anti-risco, tá? O CR tudo bem. Agora as outras todas é importante aplicar São para muito não sensíveis. São mais sensíveis. O poli inclusive assim, o poli Bob olhou para ele e já tá riscando. Né? É mais ou menos isso daí. O pessoal até fala, ontem eu tava num cliente, ele até falou que chegou um rapaz lá para cortar uma lente policarbonato e aí ele pediu para o rapaz cortar da máquina, e quando tirou da máquina, o cara falou, riscou o poli. Não, como que riscou o poli? Não riscou. Não, porque o policarbonato, se você olhar para ele já risca. Tá, mas esse daí que você me trouxe, ele tem tratamento, né? Não tem como riscar. Sim. Não, mas ele risca só de olhar, o policarbonato. Então, assim, é um negócio do mercado que o pessoal já sabe, né? E realmente, assim, policarbonato é obrigado a colocar o verniz. Saiu da máquina, coloca o verniz. Inclusive... podemos falar um pouquinho aqui dos outros equipamentos que a gente tem do pós-sulfaçagem, né? Que depois a gente pode abranger esse tema melhor. Nós temos os equipamentos pós-sulfaçagem, que a lente sai, ela faz o processo de gerador de curvas, né? Que é onde vai fazer dioptria, polimento da lente. Depois ela faz o laser e depois ela já sai dali para uma máquina que vai fazer a desblocagem, que nós temos esse equipamento. Depois ele vai para uma máquina que faz a lavagem da lente e tira a fita e faz a lavagem. E já entra num processo automático de aplicação de verniz. Para com que nenhum operador, até a lente estar preparada com o verniz no final, coloque a mão na lente para não ter problema de risco. Para não correr o risco. Para não correr o risco, exatamente. Para nem correr o risco de riscar, exatamente isso. Bom, a escolha do verniz, ela é muito importante para aderência, para produtividade, a gente comentou aqui, né? E também vai fazer alguma diferença em relação ao desperdício? Sim, porque o que acontece? Voltamos naquela parte dos fabricantes que tem renome no mercado, né, que faz o verniz estável. Se o verniz ele não é estável, não é feito de uma forma correta, ele vai, aquela água que ele adquire do ar, né, que a gente estava conversando ainda há pouco também sobre isso, ele vai adquirir muito mais rápido. Aquela água do ar, ele vai ficar muito mais viscoso. Então você vai ter uma... Se ele fica muito mais grosso, ele gasta muito mais. Então, ao invés de você fazer 1.000 superfícies, 2.000 superfícies, você vai fazer 500. Aí você vai ter que colocar verniz lá toda hora na máquina. Então, isso também faz toda a diferença de você ter um verniz de qualidade e de você não ter um verniz de qualidade. Então, às vezes, o barato não sai barato. Ele sai mais caro do que se você comprar um verniz de qualidade. Sim. Às vezes falta fazer a conta por superfície. Exato. Isso é uma coisa importante. Aí aquele negócio, mas quantos ml tem seu frasco? Não. O que importa é quantas superfícies você faz. Exatamente. E aí a conta por superfície mais ou menos gira em torno de R$1, né? O custo do produto em cima da lente gira em torno de R$1. É barato, por superfície é barato. O cara fala, não, mas tão caro o seu pote. Cara, mas é R$1 a superfície, então é isso que importa. A conta sempre é feita por superfície. Eu gosto sempre de fazer essa conta. A gente chama de conta de papel de pão, né? Eu já vendi tanta máquina na conta de papel de pão. Eu já vendi máquina de 2,5 milhões numa conta de papel de pão que eu fui no final de tarde tomar um café com o cara e o cara fez assim, o que eu tô fazendo?
assim. Exato. Dani, em relação às máquinas, né? Você falou, já vendi tantas máquinas assim. Qual que é o momento certo de investir em uma máquina? Então, isso aí é importante, né? Eles sempre têm que fazer a continha do papel de pão, é a coisa mais importante. Mas é uma conta básica. A gente chama assim, mas é a conta básica. Assim, quanto que ele está mandando para fora? Quanto que ele está pagando para mandar para fora? Né? O que eu sempre falo assim, quando o cliente tem acima de 30 pares por dia mandando para fazer em algum lugar, já dá para ele pensar em ter uma máquina de verniz próprio dele, tá? Por quê? Quando ele tem 30 pares mandando para fora, ele está restringindo a produção dele para não aumentar muito isso. Ou é o que ele consegue chegar ali naquele momento, depende do negócio do lugar, do laboratório. Mas se ele tem uma máquina de verniz com 30 pares mandando para fora, ele começa a pegar outros serviços. E aí o pessoal, sabendo que ele tem uma máquina lá e faz mais rápido, e começa também a mandar para ele fazer o serviço. Então ele começa a fazer lente mais no laboratório dele, que vai para aquele processo, e o pessoal de volta começa a mandar para ele também. Então, a partir de 30 pares, eu falo que já vale a pena ter uma máquina. Tá? Vai pagar a máquina? Talvez no começo não. Mas ele já vai ter um negócio que ele vai estimar um futuro rápido para o crescimento da produção dele. Não só do verniz, mas também da sulfaçagem, porque vai ser um agregado para a sulfaçagem dele. Sim, se o cliente manda para o verniz, normalmente vai acabar mandando para a sulfaçagem para o processo seguir o fluxo natural. Né? Exatamente. E eu tenho até um caso de um cliente que a gente fez um trabalho com eles. E ele estava no momento... Ele tinha uma máquina de verniz há muitos anos, né? E não conseguia botar a máquina para funcionar e sempre falava, os vernizes que existem não funcionam. O pessoal vai lá e não consegue fazer minha máquina funcionar e tal. E ele mandava para fora o que ele tinha de produção do laboratório, ele mandava para um laboratório parceiro fazer e reclamar. Falou, é horrível o serviço do cara, toda hora vem a lente cheia de bolha. Tá bom. E aí eu fui lá para atender eles e cheguei lá, coloquei a máquina para funcionar em 2 horas. Aí o cara falou, não, como assim? Falei, não, sua máquina tá funcionando. Não, mas você nem chegou. Eu falei, mas já tá funcionando. Aí o menino que trabalhava na máquina chegou e falou, cara, eu nunca vi a máquina trabalhar tão bem desse jeito. Tá ótima. Aí ele falou, mas você já fez os policarbonato? Ele falou, não. Aí ele falou, sim, já fiz o policarbonato, tá saindo, não tem bolha. Não tem bolha. Tá melhor do que a gente tá mandando pra fora? Tá melhor que tá bom. Então, não manda nada mais pra fora, guarda tudo e amanhã vamos fazer toda a produção aqui com a gente. Aí eu fiquei lá de um dia pro... Geralmente eu fico 2 dias, né, pra acompanhar. Nesse caso eu fiquei 3 dias, que era um cliente especial, eu fiquei 3 dias lá. Aí acompanhei no segundo... No primeiro dia, em 2 horas, eu já tava sem fazer nada. Tava só acompanhando, só dando dica pro menino como é que trabalhava. E aí ele começou à tarde, já fez a produção que ele tinha. No outro dia ele guardou tudo lá e fez o dia inteiro. Fez tudo. E aí eu falei pra ele, cara, o policarbonato, você pode fazer coloração policarbonato. Ele, não pode. Pode, o verniz é tintável. Não é possível. Eu nunca consegui fazer. Não, é possível. Vamos fazer o seguinte, pega uma lente de teste aqui. Fizemos 3 lentes de policarbonato lá, fomos lá e colorimos. Aí o cara chegou no dono do laboratório e falou, olha o que a gente consegue fazer aqui. E aí ele não conseguia fazer policarbonato tintável nem no outro laboratório que ele mandava. E aí ele começou a fazer isso, né? E começou a divulgar. O que ele tinha de serviço hoje triplicou. Porque o cara que ele mandava fazer serviço lá, hoje manda para ele fazer. Inverteu. Porque ele consegue fazer um serviço que não dá bolha que nem o do outro dava, entendeu? Melhor. E aí o cara continuou com a máquina dele lá, com o mesmo fabricante de verniz que ele tava lá. E assim... não consegue fazer o negócio funcionar direito. De cliente a fornecedor. Foi mais ou menos isso. Então, o que a gente sempre fala assim, qualidade do verniz, ter certeza de onde você está comprando, o fabricante que você está comprando, é mais importante do que muitas coisas aí que você procura de valor mais barato. Isso no fundo, às vezes você está pagando mais caro do que de verdade você poderia estar ganhando de dinheiro. Para quem vai investir, como que tem que ser o ambiente para poder colocar uma máquina? Aí sempre recomendamos que ele tenha um lugar específico para fazer, porque quando a gente entra em verniz, às vezes os donos dos laboratórios que ainda não têm esse conhecimento acham que o verniz faz parte da sulfaçagem, né? E não é. O verniz ele é um tratamento. Bom, eu gostaria até de começar um pouco antes disso, porque é o seguinte... Laboratório de ótica já tem o nome de laboratório, não é à toa. Então, quando você entra num laboratório farmacêutico, você conhece um pouquinho o laboratório farmacêutico. Sim. Como que é um laboratório farmacêutico? Tem um monte de gente lá de chinelo, de bermuda, cabelo solto, um monte de pó em tudo quanto é, um monte de caixa entulhada. Não tem isso, não tem, né? Não.
Aí quando você vai no laboratório de ótica, você vê tudo isso. Aí você fala, mas isso é um laboratório ou é uma fábrica? Aí uma fábrica, tá, beleza. Então vamos pensar, laboratório de ótica já deveria pelo nome ser um laboratório. Extremamente limpo, todo mundo organizado, ter os setores separados, EPIs, né? EPIs corretamente aplicados em todo mundo usando. Processos do início ao fim, do todo, para poder dar certo. E aí você tem uma cadeia de coisas acontecendo para com que no final o processo seja de qualidade, né? E aí quando você entra na fato máquina de verniz, o lugar onde ela tem que estar. A máquina já faz parte de um setor que chama tratamento. Não é surfaçagem, é outro setor. O tratamento é o mesmo que faz o antirreflexo. Então, o ambiente para uma máquina de verniz tem que ser o mesmo do ambiente do antirreflexo. É uma sala fechada, não pode ter pó, não pode ter nada acumulado, caixa, nada. Tem que estar 100% limpa, tem que ter limpeza todos os dias. A máquina tem que ser limpa todo dia. Tem que ter controle de temperatura e umidade todos os dias, o tempo todo, 24 horas por dia. Então, é um ambiente de laboratório realmente. É um ambiente de tratamento do laboratório. Não pode estar misturado com nenhum outro setor. Então, isso é importante para dar certo. Legal. Aproveitando que a gente já tá falando de máquina, vamos falar das nossas máquinas, né? Ah, Sim, muito importante. A gente trabalha com a Cobor hoje, uma fornecedora mundialmente conhecida. A gente já trabalha com eles há muitos anos com outros produtos como cera de Sim. blocagem. E recentemente a gente trouxe as máquinas da Cobor também. Vamos falar um pouquinho. Vamos começar aí na Velocity TT, que é a menor, sim. né? É Acho que deve ser a que mais atende os laboratórios no geral. Fala um pouquinho dela pra gente. Vamos lá. A Cobor é uma empresa conhecida mundialmente, né? No Brasil ela teve uma lacuna de espaço aqui no Brasil porque ela ficou sem representante durante muito tempo e a gente pegou ela agora há 2 anos atrás para fazer a representação de novo. E percebemos que ela se remodelou por completo também, né? Na época que a gente trabalhou com a Cobra há um tempo atrás, ela estava na fusão com a Geber e tal, mudou muitas coisas lá dentro. E hoje a Cobra, ela está especialista em fabricação de equipamentos, principalmente pós-surfaçagem. O equipamento de verniz é um equipamento pós-surfaçagem. Ele vem no final do processo da surfaçagem para proteger a lente. Nós temos aí a Velocity TT, que é a nossa máquina de entrada hoje. É uma máquina completamente fechada, circuito fechado. Então, como a gente falou um pouco atrás aí, a gente não tem mais máquinas que tem o forno separado da câmara de aplicação. É tudo um conjunto só, porque facilita o processo. Ninguém precisa olhar a lente, porque o processo estando dentro de todos os... A normalidade ali que você tem de preparação do equipamento e do ambiente, vai sair a lente 100% bem, tá? Não vai ter problema. A Velocity TT é uma máquina muito versátil, eu gosto muito dela. Todas as máquinas que a gente trabalha da Cobra, ela tem um diferencial muito grande dos concorrentes, porque elas são máquinas todas programadas pelo touchscreen. Você não tem botãozinho que você tem que girar para ajustar a velocidade, não, é tudo pelo touchscreen, é tudo em velocidades muito bem controladas, com aparelhagem completa. Os motores são motores de passo, diferente dos concorrentes também, que são motores de escova, que dão muito problema. A parte do verniz dessa máquina em si aqui é uma coisa que eu acho fantástica, que é uma bomba gerada por ar comprimido, não é a bomba elétrica, então não tem problemas de o verniz entrar na bomba e travar a bomba e você ter que ficar trocando bomba. Essa bomba é uma bomba que dura anos de trabalho, porque é uma bomba de ar comprimido. O que mais que a gente pode fazer? Qual que é a produtividade dela? Ela é uma máquina para você fazer até 20 pares por hora. Então, dentro do mercado brasileiro, o que a gente aplica de verniz espinha aqui já é mais do que suficiente, assim. Você falou que o cliente precisaria fazer 30 pares por dia. Exatamente, pensa, né? Pensa então, 20 isso. pares por hora. Por hora, né? exatamente. O cara vai trabalhar 1h30, 2 horas ali, ele fez toda a produção dele. Eu trabalho um período de manhã, um período da tarde, ele fez toda a produção dele. A máquina que atende e sobra de muita coisa do que a gente precisa de produção para o laboratório. O tamanho dela, mais ou menos assim, por exemplo, pra gente O trazer tamanho pra dela, realidade, uma geladeira padrão, assim. mais ou menos isso daí, o tamanho de uma geladeira. E aí, essa máquina ainda tem uma vantagem. Nós trazemos ela com o carrinho dela, né? Que ela já vem em cima da plataforma dela de atuação. Então é mais ou menos o tamanho de uma geladeira que você pode mover. Mas ela é uma máquina que você pode separar ela e botar, por exemplo, só a máquina em cima do balcão, é sem a parte de baixo. É só esse pedacinho de cima, exatamente. Então essa versatilidade dessa máquina eu acho muito interessante. Então você pode botar ela em cima de uma bancada e os baldes embaixo de uma bancada fechada ali, que fica bonitinho. Fica como se fosse uma facetadora em cima da bancada, mais ou menos isso daí. Legal. E a gente também tem a LTE.
Qual que é A a diferença Velocity delas? LTE, vamos lá, a Velocity TT anterior, ela trabalha com 2 braços, então são uma lente ou 2 lentes ao mesmo tempo, e a Velocity LTE ela vai para 3 braços, então a produtividade dela aumenta, tá? Com todas as qualidades que a gente falou. Motor sem escovas, a bomba de verniz desse tipo de equipamento aqui é uma bomba mais potente do que a da Velocity TT, não é de ar comprimido, é elétrica, mas ela tem um sistema de membrana que separa o líquido da parte elétrica. Então esse sistema de membrana não deixa com que o líquido tenha contato com a parte elétrica para não ter o problema de umas máquinas dos concorrentes que dão muito problema em bomba de verniz. Tá? Tudo controlado também digitalmente pelo painel de controle, bem versátil também. As Velocities tradicionais, que tem a semi-automática e Exatamente. a manual. Aí nós temos aqui Velocity semi-automática e manual. Na verdade, eu chamo a Velocity manual, eu chamo ela já de semi-automática, porque o processo dela em si, todo é automático. Né? Você só tem que colocar a lente ali naquela portinha ali. Você abre a portinha e põe a lente. Então eles chamam de uma manual. Porque você tem que alimentar. Mas para mim ela já é uma semi-automática, né? E aí nós temos a Velocity automática, que seria a caixinha entra por aqui pela esteira, né, com as lentes dentro e já faz todo o processo inteiro dela lá dentro. Tá? Ela faz todo o processo de aplicação de verniz, pega a lente, coloca na caixinha de volta, tudo sozinho. Qual a produção? Aí nós temos aqui uma produção de 60 por hora. E aqui 60 por hora também, só que 100% automático. Se você botar a caixinha lá dentro, você não precisa fazer para nada. laboratórios muito grandes. Muito grandes e ainda sobra tempo de máquina. Porque nós temos aí uma máquina da manual, né? Que eles chamam de manual, num laboratório de grandíssimo porte no Brasil, um dos maiores que tem no Brasil. E eles conseguem fazer toda a produção deles na máquina e aí vão conseguir talvez diminuir um turno. Ainda dá pra dar uma descansada. Ainda vão diminuir um turno ainda. Sim, eu acredito. Então, assim, perto do que se produz de spin no Brasil, essas máquinas atendem com sobra a produtividade. E a 2D? E aí a Velocity 2D, aí sim nós estamos falando de uma máquina de 120 pares por hora. E aí, É uma máquina absurda, assim, vamos dizer que talvez não tenha um laboratório que vai usar a produtividade dela durante 8 horas durante o dia inteiro, tá? A caixinha entra aqui também dentro dela, 100% automática, é para ficar já na linha de pós-surfaçagem. E chama 2D porque ela pode trabalhar com 2 vernizes. Ela pode trabalhar com verniz de coloração tintável ou não tintável, por exemplo. E aí na hora que a caixinha entra, o sistema entende qual é aquele serviço, se vai para o tintável ou não, e ele já vai diretamente para o processo que tem que ir. Exatamente. Uma pergunta bem curiosa o processo todo acontece interno ali dentro da máquina. Isso. Como que de repente o cliente consegue mensurar perdas? Ele consegue? Dá para ter isso? A estimativa para todos os equipamentos de vernizes que a gente trabalha é no máximo 2% de perda. Isso é a estimativa dos equipamentos. É normal ele ter até 2% de perda. Mais do que isso, ele tem algum problema no equipamento. Então, ele tem que mensurar isso como? Na inspeção final. Depois que sai ali a lente no final, ele vai para o setor de qualidade, daquele setor de tratamento ou pós-surfaçagem, e o setor de qualidade vai avaliar se está acima dos 2% ou se está dentro dos 2%. Tá? Então, 2% é um valor sempre estimado de produtividade de verniz de spin coat para perdas. A gente, obviamente, faz manutenção, dá garantia. Você foi lá para os Estados Unidos aprender. Sim. Fala um pouco sobre isso, garantia, manutenção. A gente tem um processo de garantia desses equipamentos da Cobra de 1 ano, né? 1 ano de garantia do equipamento. A parte de manutenção nossa, ela é toda feita aqui no Brasil mesmo, não precisa vir técnico de fora. Isso é um diferencial de alguns equipamentos maiores aí que tem no mercado. De grande produtividade. Os menores, até os concorrentes também têm técnicos no Brasil, mas a nossa assistência aqui ela é bem robusta, com técnicos bem experientes. Eu mesmo trabalho com máquinas de verniz há pelo menos uns 20 anos. Então, aprendi um pouquinho aí com o mercado aí no dia a dia. Fui fazer muitos treinamentos fora já, nas fábricas dos equipamentos. Então, a gente tem um pouquinho de bagagem aí para poder ajudar os clientes com mais facilidade. A assistência técnica ela é um diferencial da Melo, né? Muito grande, um diferencial muito grande. Isso daí, assim, é tanto a empatia dos técnicos com os nossos clientes, né? Quanto a capacidade de resolver os problemas que a gente tem. Essa semana, inclusive, eu tive um caso que o cliente me chamou e aí ele me mostrou uma lente cheia de marquinha de água, assim, falando, olha, tal, lembra que eu uso o verniz de vocês? Tal? Sim, lembro, tudo bem. Ele me chama uma vez ou outra no ano, assim. Cara, eu tô saindo com essas marquinhas aqui, o que é isso aqui? Eu falei, cara, isso daí é a sua água que não tá boa ali. É sério? É sério, sua água não tá boa. Dá uma olhada na sua água, vê se ela tá com no máximo 2 microsiemens aí. Aí ele olhou lá,
Aí nem me respondeu mais. Quando ele me responde, eu já sei que deu certo, né? Exatamente. Só que eu sempre pergunto no final do dia ou no dia seguinte, no máximo, como é que ficou aí? Tudo certo? Aí ele falou, pô, cara, até esqueci de responder. Cara, era água mesmo, trocamos a resina, deu tudo certo. Pronto. Então, assim, a gente tenta ser o mais próximo do cliente possível, né? Nunca deixar o cliente em aberto. Tenta responder o mais rápido também ao cliente possível. E sempre depois de... Eu mesmo tenho uma mania de sempre depois que eu faço um atendimento, mesmo o cliente me responde, eu vou lá e pergunto para ele se tá tudo bem, não deu certo. Então eu faço um pós-atendimento para que ele não fique no vazio, até para eu poder saber se eu encerrei aquele atendimento ou se eu preciso continuar, né? Você precisa falar mais alguma coisa importante. Ou né? até ir lá, de repente, às vezes o cara quando fica calado eu não gosto muito, né? Sim. Quando o cara fica meio quieto assim, bom parece é quando ele que... fala, olha, deu certo. Isso, exato. Eu já encerrei. Pelo menos coloca a mãozinha, já resolve. Exato. Legal. Dani, foi incrível. Agora a gente vai fazer perguntas rápidas. Gosto dessa parte. Nossa, metralhar, né? É metralhar, porque a galera vai ficar com essas perguntas na cabeça. Então eu vou perguntar, se puder ser o mais rápido possível. Beleza. Dani, me diz uma coisa. O que é cura UV? Cura UV, como o nome diz, ultravioleta. E mais essa, quanto tempo leva o processo completo para poder fazer o verniz na lente? Processo completo por lente em torno de 30 segundos. Dani, legal. E precisa de uma máquina nossa para aplicar os nossos vernizes? Não, nós vendemos vernizes para máquinas que tem no mercado já. Dani, e o que reduz o descascamento no processo? Boa qualidade de cura e processo de aplicação. E retrabalho, Dani, o que gera mais retrabalho durante o processo? Má qualidade de ambiente e de água. Perfeito. E agora, a pergunta final. Qual o maior erro operacional durante a aplicação? Não limpar bem a lente antes de colocar no equipamento. Isso funciona para vários processos de ótica. Né? Exatamente. O que melhora a resistência? Melhora a resistência? Uma boa qualidade de produto que você está usando. Quantos ml vem no frasco de verniz, Daniel? Gente do céu, essa pergunta é insistente. Em torno de 125 ml, mas o que importa é a quantidade de superfícies que ele faz. Quantas superfícies ele faz? 2.000 superfícies nos nossos vernizes. Os concorrentes eu não garanto nada. O nosso a gente dá certeza. Eu dou certeza que faz mais que 2.000, inclusive. Perfeito. Gente, é isso. Foi um episódio incrível, é muita informação. Acho que a parte de anti-risco e de anti-reflexo é muito técnica. E as óticas, no geral, às vezes nem sabem como que funciona dentro do laboratório, todos esses detalhes. E eu queria agradecer, Dani, por dividir o seu conhecimento. Mais de 25 anos no ramo, mais de 10 anos retornando ao Melo. Começou lá na Melo lá atrás, está retornando. Eu queria agradecer a sua participação no Melo em Foco. Que isso, eu que tenho que agradecer a vocês por poder participar desse podcast aqui, que eu acho maravilhoso. A gente tem que fazer muito mais isso. Esse assunto, por exemplo, que a gente falou hoje, a gente poderia falar talvez o dia inteiro, só que a gente tem um horário, né, para terminar. Sim, então, senão o pessoal vai ficar assistindo a gente como se fosse uma novela. Exato. Eu que agradeço. Para ser reassistido, né? Tirar muitas dúvidas, fazer os processos e acompanhar, né, a didática aqui. Você foi excelente. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, menino. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Melo em Foco. Melo em Foco.